A disputa com o Bolsonaro, né, se for levada a cabo em 2026, ela é bem definida. Ela é bem definida. O Bolsonaro, se a gente for ver, ontem saiu a pesquisa Latam Pulse, né? Apesar do Lula estar em queda na aprovação, o Bolsonaro está numa situação irrecuperável. Irrecuperável, né? Ele foi muito exposto, está sendo muito exposto, e tem um campo definido, como eu falei para vocês. Né? Um campo definido quem que é? É a ultradireita radical brasileira. Né? São esses 90 e poucos golpistas não, bolsonaristas que estão na Câmara, e também, assim, um ou outro setor que ainda está com ele. Né? Um outro player que tem, por exemplo, Tarcísio Gomes de Freitas, que é a principal aposta, vai angariar um apoio muito maior. Muito maior. Ontem, essa pesquisa Pulse, é interessante que, assim, na simulação de segundo turno, o mais competitivo contra o Lula é o Tarcísio. Né? É um ponto de diferença que dá. Por qual motivo? Gente, uma candidatura Tarcísio vem junto Rede Globo, vem junto sistema financeiro, vem junto burguesia paulista, vem junto Centrão, né? Vem junto evangélicos, que ele é do Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, né? Então, ele vai aglutinar uma parcela das forças que o Lula conseguiu aglutinar em 2022. Quem que é o principal articulador político da candidatura do Tarcísio? É o Gilberto Kassab, que hoje tem o maior número de prefeitos no Brasil. Então, assim, você disputar com um Tarcísio Gomes de Freitas é você disputar com o desconhecido, ou melhor, com o conhecido em outras eleições. São forças que se aglutinavam, por exemplo, em torno do PSDB. Né? Agora, se você pega o Bolsonaro, quem é maluco, por exemplo, na Globo, de apostar de novo no Bolsonaro? Só que tem uma coisa que eu acho que é importante a gente ressaltar aqui para a nossa comunidade, que o Tarcísio traz o bolsonarismo que a mídia liberal, o sistema financeiro gosta, que é nada mais, nada menos que o Paulo Guedes. Né? A Globo, o sistema financeiro, nunca teve interesse no Bolsonaro. Uma parcela das Forças Armadas, os militares de pijama, né, o PMB, tinha interesse no Bolsonaro. Eu falo tinha, porque já está deixando de ter também, justamente por essa postura dele em defesa da ditadura, né, em que com eleição não se ganha nada no Brasil. Então, esses arroubos autoritários. Né? A Globo nunca teve simpatia pelo Bolsonaro por isso. O sistema financeiro nunca teve simpatia com o Bolsonaro por causa disso. O sistema financeiro, a mídia liberal sempre teve simpatia com o Bolsonaro, digamos assim, depois que eles conseguiram colocar o Paulo Guedes, que é um dos fundadores do Instituto Millennium, junto com a Globo, junto com o Bolsonaro. E hoje o Paulo Guedes está com quem? Está com o Tarcísio. Né? Então, eu acho que isso é muito bem definido, por isso que o Lula chama essa briga para ele. E olha, eu até falo para vocês, existe assim, ontem eu conversei com alguns parlamentares, né, da situação, da base, e assim, existe uma preocupação, eu já vou entrar no assunto que é um do comentário aqui, com essa sinalização do Hugo Mota, para anistia, para destruir a lei da ficha limpa, existe, mas não existe tanta. Não existe tanta assim. Eles estão falando, não, vamos dar um voto de confiança aí para o Hugo Mota, porque ele falou para a gente que ele não vai colocar isso em pauta. Mas se colocar, entende? Porque eu acredito que o Bolsonaro é um adversário muito bem definido, e apesar do apelo que ele tem popular, ainda tem muitos votos, né? Hoje eu acredito que seria em 2026 seria uma eleição muito diferente do que foi, por exemplo, em 2018, quando ele conseguiu, através do Paulo Guedes, angariar, pelo menos, não a simpatia, mas pelo menos neutralizar Globo, neutralizar sistema financeiro, com a promessa de que ele ia passar o rodo, como o Tarcísio tem feito no governo de São Paulo. Né? Agora, a questão envolvendo
um Tarcísio ou um outro nome que ganhe força nessa terceira via, principalmente junto com o Kassab, que é o grande articulador disso, daí pode ser uma eleição bem complicada para o Lula, viu, gente? Pois é, Plínio. Só para reproduzir a fala exata do Jacques Wagner, que eu havia mencionado, né, ele falando sobre a possibilidade de Bolsonaro ser candidato, tá dando esse contexto, né, de que pode existir sim ali uma análise de que seria melhor até Bolsonaro candidato ou Lula disputar com Bolsonaro. Né? O Jacques Wagner deu uma entrevista ontem para o broadcast do Estadão. Ele diz o seguinte: eu não tenho essa torcida obsessiva de que ele tem que ficar interditado para não ser candidato. Ele estava comentando sobre o projeto para mudar a ficha limpa, de 8 para 2 anos. E ele disse que pode ser sim que esse projeto seja aprovado. E aí, então, Jacques Wagner comenta: eu não tenho essa torcida obsessiva de que ele, Bolsonaro, tem que ficar interditado para não ser candidato. Como as coisas estão muito fanatizadas, não acho que eles, na direita, né, perdem muito se ele, Bolsonaro, sair de cena. Né? Então, e aí depois ele reforça que o candidato do PT, a primeira opção é Lula, e que Lula tem a mesma chance de ganhar com ou sem Bolsonaro, né? Mas é uma sinalização aí, de alguma maneira, de que existe sim uma análise, se é dentro do PT ou dentro do governo, de que... Tem um burburinho, né? De que haveria, de que Lula teria mais chances de levar a próxima eleição se fosse com o próprio Bolsonaro. Ou como comentou aqui também um seguidor nosso, que estava elogiando aqui a análise do Plínio, acho que eu perdi aqui, o Nando Eusébio, ele diz aqui, ó, excelente análise, Plínio. Opa, excelente análise, Plínio. Se prenderem o Bolsonaro, o Lula corre o risco de perder as eleições de 2026. Então, é muita coisa em jogo aí, né? A gente falou muito sobre essa questão do Tarcísio aqui outro dia, né, Ivan? Sobre o Tarcísio mais palatável e de mãos dadas com Paulo Guedes e com o neoliberalismo, porque esse pessoal engoliu o Bolsonaro porque ele trouxe junto a pauta neoliberal, né? Para a economia, né, Plínio? Deixa eu trazer uns últimos comentários aqui antes da gente mudar de pauta, porque o pessoal ainda tinha mandado até superchat sobre o Múcio. Nando Eusébio, a gente agradece, viu, Nando, o seu superchat. O maior inimigo do governo chama-se José Múcio. E depois também tem 2 comentários aqui, um da Madalena, ela fala: acho que o presidente Lula quer manter o traidor bem pertinho. Eu coloquei 2 comentários que eu achei interessantes, que eles buscam argumentos diferentes. Quer manter o traidor bem pertinho para controlar melhor. E esse aqui já está mais crítico ao Lula. O Lula está sendo cúmplice, porque não justifica ter colocado e ainda manter o Múcio na defesa. E para finalizar aqui, a Alba fala assim: tem que pôr o Múcio traidor numa sala e passar os vídeos dos próprios golpistas para ele ver que é verdade. E aí eu até trouxe um vídeo, um pequeno trecho aqui do 8 de janeiro para a gente lembrar as pessoas do que foi, né, o 8 de janeiro. E lembrar também... Eu sou criança. Lembrar também que a gente tem um documentário da Fórum, né, sobre o golpismo, sobre o 12 de dezembro, sobre o 8 de janeiro, um documentário dirigido pelo Luiz Carlos Azenha e de produção aqui da TV Fórum. Então, quem puder, vai lá, quem ainda não assistiu, que mostra todos os detalhes, inclusive, do que foi o 8 de janeiro, como culminou, né, como o golpismo culminou no 8 de janeiro. O pessoal ficou, algumas pessoas ficaram com os ânimos exaltados aqui, igual a Vera Andrada, falando que a gente está passando pano. Não é passar pano, viu, Vera? É analisar os fatos do jeito que eles são, né? E eu só discordo, viu, Aninha, aqui, ó, até para a gente entrar num outro assunto aqui, do Nando Eusébio, viu, Nando? Com toda não é nada pessoal, mas eu discordo de você que o Múcio seja o maior inimigo do governo agora. Ontem eu conversei com o Paulo Prias, conversei também com o José Luiz Oreiro,
né? E o grande inimigo do governo agora ainda está no Banco Central e se chama Copom, viu? Eu acho que a gente precisa ficar atento, porque existe toda uma questão envolvendo. Eu fui conversar, na verdade, com o Oreiro sobre essa questão da taxação do Trump, né? Porque é mais um fator dentro da economia, né? É mais um fator econômico aí que o governo tem que lidar. E a grande questão, gente, o que elege, o que não elege pessoas, né, candidatos, principalmente para o cargo do executivo, também está ligado à questão econômica, ao consumo das pessoas, né? E ontem eu fiz essa entrevista com o Oreiro é uma pessoa muito bacana, um economista muito consciente, e o jeito que ele coloca as coisas é de uma forma muito precavida. E ele diz, essa questão do Trump, né, precisa de retaliação. Isso aí, só que assim, é muito provável que seja uma bravata do Trump, né? O que aconteceu lá em 2018, quando o Trump fez a mesma coisa? No fim, se negociou, né, e daí teve cotas, né, tanto de importação quanto de exportação de aço e alumínio para equilibrar. O grande problema é assim, que uma taxação dessa atinge já uma economia que tem privilegiado o quê? O sistema financeiro, né? O que o Copom faz com juros aumentando... E ele falou uma coisa que eu acho que é interessante, viu, Aninha e Ivan? Porque, assim, nunca, pelo menos nos últimos 15 anos, aí 20 anos, eu nunca vi uma sequência de aumentos da taxa de juros em um ponto percentual, um atrás do outro, né? E o que está acontecendo? Ele cita, inclusive... Muito forte, né? Uma palestra. Agora a inflação recuando, né? Exato. E ele cita uma palestra de um membro do Copom, Alan Taylor, do Copom do Banco Central da Inglaterra, que diz que o movimento precisa ser justamente ao contrário, né? Se não houver uma redução da taxa de juros forte, constante, ele está falando da Inglaterra. A Inglaterra vai entrar numa recessão. Agora, o que o Oreiro me disse, eu estou falando do Oreiro, não é uma opinião minha, mas eu avalio de uma forma parecida, é que assim, o Brasil está contratando uma recessão. Porque o que acontece? A gente vê taxa de juros altos. Então, você tira o dinheiro da economia real, da economia que produz emprego, que movimenta o sistema econômico, né? Que distribui dinheiro. E coloca lá na mão dos rentistas. O Trump, ele vai enfrentar também uma questão, quando ele fala da questão do aço e do alumínio, isso vai gerar inflação nos Estados Unidos. A inflação nos Estados Unidos sobe a taxa de juros nos Estados Unidos. O que acontece? Os especuladores saem daqui e vão para lá, né? Essa é a grande questão. Eu acho que esse é o grande inimigo, e eu já falei aqui que o problema, viu, Aninha e Ivan, do que o Lula pode enfrentar em 2026, não é nem o mercado, mas o supermercado. Porque é o que as pessoas sentem, é o sentimento que as pessoas têm, e se a gente for ver ontem, nessa pesquisa Latam Pulse, a maior preocupação dos brasileiros, citado por 75%, um em cada 4, fala que é justamente a alta dos preços. Existe todo um trabalho, existe uma tentativa de reduzir isso, mas tem Trump nos Estados Unidos, tem agro aqui dentro, que inclusive está esperando ser taxado pelo Trump também, né? E todo esse movimento no Banco Central que não ajuda a economia real. Então, acho que essa é a grande questão que a gente precisa ficar mais focado. Esses tempos atrás eu conversei com uma pessoa do PSOL também, e que falou assim, Plínio, tem gente dentro do partido, sobre essa cisão, essa crise que está tendo dentro do partido, eu falei assim, tem gente que está no partido que acredita que o governo Lula é o grande inimigo. E o grande inimigo não é nem o Bolsonaro, o grande inimigo que nós temos é o sistema financeiro, né, que quer acumular cada vez mais lucros, dividendos, quer cada vez mais se apoderar de empresas privadas, de empresas estatais, estratégicas. E é interessante, só para eu finalizar esse comentário, ontem eu estava vendo algumas informações, né, sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo, sobre essa questão do aço. Existe uma certa revolta dos setores lá, e olha para vocês verem, né? Os Estados Unidos são o maior propagandista
né, de uma forma hipócrita, da liberalização da economia. Vamos abrir a economia, vamos vender as estatais, a Petrobras é um peso. Então, esse é o discurso dos neoliberais, que os neoliberais daqui reproduzem nos Estados Unidos. Sabe o que o Biden fez no fim do ano passado com a Steel? A Steel é a maior produtora já foi a maior produtora de aço do mundo. Nos Estados Unidos, é uma empresa privada dos Estados Unidos. Fim do ano passado, a Steel estava sendo vendida para um grupo japonês. O Biden proibiu, baseado numa lei de lesa pátria. Então, assim, é muito bom. É aquele refresco, pimenta no olho dos outros é refresco, né? Porque eles querem aqui que a gente se desfaça de Petrobras, o que aconteceu com o Bolsonaro, que se desfez da Eletrobras, né, da BR Distribuidora, que são empresas estratégicas, o que o Fernando Henrique fez com a Vale, por exemplo, mas lá eles não deixam sair. Então, acho que é importante a gente ficar atento a essa questão econômica, que acho que aí que mora o grande inimigo, viu, gente?